Um baile de gala se transformou em palco de humilhação quando uma empregada negra foi desafiada por um milionário arrogante. "Se você dançar esta valsa, vai se casar com meu filho", disse ele em tom de escárnio, sem imaginar que estava diante de uma verdadeira campeã de dança. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O salão de festas do edifício Aurora resplandecia sob os imensos lustres de cristal. Localizado no coração da Avenida Paulista, o ambiente exalava luxo em cada detalhe. Mesas impecavelmente decoradas, orquestra ao vivo e garçons uniformizados circulando discretamente entre os convidados. Maria Oliveira observava tudo com olhos atentos, enquanto equilibrava uma pesada bandeja de cristal. Aos 35 anos, ela já estava acostumada a ser invisível para aquele tipo de gente. A faxineira ajustou o uniforme simples e continuou seu trabalho, desviando de vestidos de grife e ternos italianos. Seu corpo ainda guardava a postura de bailarina, mesmo após anos longe dos palcos. Ninguém ali imaginava que aquelas mãos calejadas pela limpeza já haviam recebido aplausos no Teatro Municipal. A orquestra iniciou uma valsa clássica quando aconteceu. Um empresário bêbado esbarrou em Maria, fazendo-a perder o equilíbrio. A bandeja escapou de suas mãos, estilhaçando-se no piso de mármore com um estrondo que silenciou a música e as conversas. Taças de cristal se espalharam pelo chão, derramando champanhe importado sobre sapatos caríssimos. "Olha só o que você fez!" gritou uma senhora, afastando-se como se Maria fosse contagiosa. O silêncio constrangedor foi quebrado por risadinhas de escárnio. A mulher sentiu o rosto queimar de vergonha enquanto se abaixava para recolher os cacos. Pedro Costa, dono da construtora que patrocinava o evento, levantou-se de sua mesa central. Alto, imponente e vestindo um terno que custava mais que o salário anual de Maria, o magnata caminhou até ela com um sorriso cruel nos lábios. "Parece que temos uma desastrada entre nós", anunciou ele, erguendo sua taça. Seus olhos pequenos brilhavam com malícia. "Talvez ela devesse nos mostrar outras habilidades. Quem sabe dançar?" Os convidados riram, enquanto Maria mantinha o olhar fixo no chão. O empresário ergueu o queixo dela com a ponta dos dedos, forçando-a a encará-lo. "Tenho uma proposta interessante", continuou Pedro, elevando a voz para que todos ouvissem. "Se ela dançar esta valsa, aqui e agora, eu caso meu filho com ela." A plateia explodiu em gargalhadas. Victoria Costa, esposa do magnata, quase engasgou com o champanhe enquanto observava a cena com desdém. Do outro lado do salão, João Costa assistia a tudo com expressão mortificada. "O que me dizem?" insistiu Pedro, girando para encarar seus convidados. "Uma faxineira negra da periferia dançando valsa? Isso eu preciso ver." Maria sentiu cada palavra como uma bofetada. As risadas ecoavam ao seu redor, enquanto ela se tornava o centro de uma humilhação pública, transformada em piada para o deleite da elite paulistana. Maria Oliveira sentiu o calor das luzes de cristal do salão queimando sua pele. O peso dos olhares da elite paulistana era como uma mão invisível pressionando seus ombros. Cada risada, cada sussurro cortava como navalha. Por um breve momento, o instinto de fuga gritou dentro dela. Correr para os fundos do edifício Aurora, esconder-se na cozinha, voltar ao anonimato que sempre a protegera. "Vamos, faxineira, mostre o que sabe fazer." Zombou uma voz feminina entre as convidadas, provavelmente uma amiga de Victoria Costa, que observava a cena com um sorriso de satisfação nos lábios pintados de vermelho. Algo dentro de Maria, porém, acendeu como brasa. Não era apenas o desafio humilhante de Pedro Costa que a impulsionava, mas décadas de silêncio e invisibilidade.
Lembrou-se de cada vez que havia sido ignorada ao limpar os corredores daquele mesmo salão, de cada bom dia não respondido, de cada ordem ríspida. Não seria humilhada sem lutar. Com a coluna ereta e o queixo erguido, ela encarou o magnata nos olhos. Aceito seu desafio, Sr. Costa. Sua voz saiu firme, surpreendendo até a ela mesma. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Os risos cessaram. As taças pararam no ar. Até mesmo os garçons congelaram com suas bandejas, hipnotizados pela ousadia daquela mulher negra que ousava enfrentar o homem mais poderoso da sala. Maria caminhou com passos medidos até o centro do salão. Cada passo ecoava no piso de mármore. Os convidados abriram espaço, alguns por curiosidade mórbida, outros por puro choque. João Costa, filho do magnata, observava tudo com uma expressão indescritível. Um misto de vergonha pelo comportamento do pai e fascínio pela coragem da faxineira. Ao chegar ao centro, ela se abaixou com dignidade e retirou os sapatos gastos que faziam parte do uniforme. Seus pés descalços tocaram o chão frio e, por um segundo, memórias antigas invadiram sua mente. Memórias de outros palcos, de outras luzes. Toquem a valsa, ordenou Pedro com um sorriso de escárnio nos lábios, certo de que assistiria a um espetáculo de humilhação. Maria respirou fundo, fechou os olhos por um instante. Quando os reabriu, seu olhar já não era o de uma faxineira intimidada, mas o de alguém que conhecia bem aquele mundo de performances e aplausos. Ela posicionou os braços no ar, como se abraçasse um parceiro invisível, e aguardou os primeiros acordes da música que determinaria seu destino. O primeiro acorde da valsa ecoou pelo salão do edifício Aurora. Maria Oliveira fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e permitiu que seu corpo recordasse o que sua mente tentava esquecer. Quando a melodia ganhou força, seus pés descalços deslizaram pelo piso polido com uma precisão que não combinava com a imagem de uma simples faxineira. Seu primeiro giro foi perfeito. Braços estendidos, postura impecável, queixo erguido com dignidade. Os convidados, que segundos antes riam abertamente, agora observavam em silêncio absoluto. Maria executava cada movimento com a fluidez de uma profissional, seu corpo respondendo à música como se ambos fossem um só. Impossível, sussurrou um homem de terno escuro para sua esposa. Como uma empregada pode? As risadas debochadas transformaram-se em expressões de espanto. Alguns convidados trocavam olhares confusos, enquanto outros simplesmente não conseguiam desviar a atenção da mulher que dançava sozinha no centro do salão. A música crescia, e com ela, a intensidade dos movimentos de Maria. Ana Santos, uma senhora de 70 anos, conhecida por seu apoio às artes, levantou-se abruptamente de sua cadeira. Seus olhos, emoldurados por rugas profundas, arregalaram-se em reconhecimento. Eu já vi essa mulher dançar no Municipal, exclamou Ana. Alto o suficiente para que vários convidados próximos ouvissem. É ela, tenho certeza absoluta. A declaração da senhora provocou uma onda de murmúrios que se espalhou pelo salão como fogo em palha seca. Pedro Costa, que até então exibia um sorriso arrogante, sentiu o semblante endurecer. Vitória, sua esposa, agarrou seu braço com força, as unhas perfeitamente manicuradas cravando no tecido caro de seu terno. O que está acontecendo? Sibilou a socialite, percebendo que a situação fugia ao controle. Enquanto isso, Maria continuava sua dança, cada passo revelando anos de treinamento profissional. Seu rosto, antes marcado pela humilhação, agora exibia uma serenidade quase sobrenatural. Ela não dançava apenas para sobreviver àquela noite, dançava para recuperar algo que havia perdido há muito tempo.
A atmosfera no salão de festas transformou-se completamente. O silêncio respeitoso substituiu as risadas maldosas. Alguns convidados já sacavam seus dispositivos móveis discretamente, gravando aquele momento inesperado. Ela tem técnica clássica, comentou outro convidado, um crítico de artes. Isso não se aprende da noite para o dia. A dúvida pairava no ar como perfume caro. Quem era realmente Maria Oliveira? E por que uma bailarina de verdade estaria trabalhando como faxineira no edifício Aurora? Enquanto a música se aproximava do final, a elite paulistana começava a perceber que talvez tivesse subestimado gravemente a mulher que agora dominava o centro do salão com sua graça inabalável. João Costa observava a cena do mezanino, afastado da multidão que se divertia com a humilhação alheia. Diferente dos outros convidados, o filho do magnata não conseguia encontrar graça na situação. Enquanto Maria Oliveira dançava, ele sentia uma mistura de emoções crescer dentro do peito. A admiração pela coragem daquela mulher contrastava com a vergonha profunda que sentia do próprio pai. Como ele pôde fazer isso? Pensava João, apertando o corrimão de mármore com força. Seus olhos não conseguiam desviar da faxineira que, surpreendentemente, executava cada passo com precisão impressionante. A valsa, que deveria ter sido sua humilhação, transformava-se em um espetáculo de dignidade. A música continuava. E João notou que os sorrisos debochados começavam a murchar nos rostos da elite paulistana. Aquela mulher negra, que minutos antes era invisível para todos, agora dominava o salão com uma elegância que nenhum dinheiro poderia comprar. Os movimentos de Maria eram precisos, técnicos, mas carregados de emoção, como se cada giro fosse uma resposta silenciosa às humilhações sofridas. Pedro Costa, do outro lado do salão, mantinha um sorriso forçado, mas João conhecia bem o pai. Podia ver a irritação crescente nos olhos do magnata, que esperava um tropeço, uma falha, qualquer coisa que justificasse mais escárnio. Mas esse momento não veio. Quando os últimos acordes soaram, houve um silêncio desconfortável. Então, timidamente, alguém começou a aplaudir. Logo outros se juntaram, e em segundos, uma ovação tomou conta do edifício Aurora. João aplaudia com entusiasmo genuíno, sentindo-se pela primeira vez naquela noite, orgulhoso de algo que acontecia naquele ambiente tóxico. Uma convidada de vestido azul sacou o celular e começou a gravar. Outras pessoas fizeram o mesmo. E João sabia que aquele momento não ficaria contido entre as paredes do salão de festas. O vídeo da faxineira que calou a elite paulistana certamente viralizaria antes mesmo que o champanhe acabasse. Maria fez uma reverência discreta e tentou sair do centro das atenções. Mas a multidão a cercava agora com curiosidade e admiração. João desceu as escadas, determinado a conhecer aquela mulher extraordinária, mas foi barrado pelo olhar severo do pai. Isso não acabou, sussurrou Pedro Costa ao passar pelo filho, com o rosto vermelho de raiva contida. João observou Maria sendo abordada por diversos convidados, enquanto tentava voltar discretamente ao trabalho. Ele sabia que algo havia mudado naquela noite. Não apenas para Maria Oliveira ou para a família Costa, mas talvez para todos os presentes que testemunharam o momento em que o preconceito foi derrotado por uma simples valsa. O sol mal havia nascido quando o nome de Maria Oliveira começou a circular por toda São Paulo. Os jornais estampavam manchetes sensacionalistas. A faxineira que calou a elite com uma dança. O vídeo da noite anterior, gravado por uma das convidadas, viralizou nas redes sociais com uma velocidade impressionante. Em poucas horas, mais de 1 milhão de visualizações transformaram a humilhação planejada em um símbolo de resistência.
Comentários de apoio inundavam as postagens. Essa mulher merece um troféu. Quem é essa rainha? Deu um show de classe em quem não tem nenhuma. Maria, ainda atordoada com tudo, olhava para a tela do celular sem acreditar no que estava acontecendo. Seu telefone não parava de tocar com ligações de jornalistas e programas de televisão querendo entrevistas exclusivas. Enquanto isso, no luxuoso apartamento dos Costa, na região dos Jardins, Pedro enfrentava a pior crise de sua carreira. O empresário, conhecido por sua arrogância nos círculos empresariais, agora via seu nome associado a palavras como preconceituoso e cruel. 3 sócios importantes já haviam ligado logo cedo, questionando sua conduta. "Você tem noção do estrago que fez para nossa imagem?" gritou um deles pelo telefone. "Estamos perdendo contratos por causa do seu showzinho." Victoria entrou no escritório visivelmente perturbada. A socialite segurava o tablet com as notícias abertas, o rosto pálido de preocupação. "Cancelaram nosso convite para o baile beneficente do mês que vem", ela disse, a voz trêmula. "Disseram que não querem associar o nome da instituição ao nosso." Pedro passou a mão pelos cabelos grisalhos, sentindo o peso das consequências. Um contrato de 40 milhões de reais com uma multinacional estava prestes a ser cancelado. O advogado da empresa já havia ligado, mencionando cláusulas éticas do contrato. No outro lado da cidade, na pequena casa onde morava, Maria recebia mensagens de apoio de antigos colegas do municipal. Alguns reconheceram nela a bailarina promissora que havia desaparecido dos palcos anos atrás. Outros simplesmente admiravam sua coragem. O telefone tocou novamente. Era uma produtora de TV oferecendo uma quantia considerável por uma entrevista exclusiva. Maria hesitou. Não queria fama, mas talvez pudesse usar essa oportunidade para algo maior que ela mesma. Enquanto isso, João Costa observava tudo à distância, dividido entre a lealdade familiar e a admiração crescente por aquela mulher que havia enfrentado seu pai com tanta dignidade. Ele sabia que precisava tomar uma decisão e que essa decisão mudaria sua vida para sempre. 3 dias após o incidente, Maria Oliveira voltava ao edifício Aurora para mais um dia de trabalho. Apesar da fama repentina, ela não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Com a cabeça baixa, tentava ignorar os olhares curiosos dos moradores que agora a reconheciam dos noticiários. Foi quando Marcos Silva, o segurança do prédio, aproximou-se discretamente no corredor de serviço. Alto e de postura sempre atenta, ele olhou para os lados antes de falar. "Eu sabia que já tinha visto você em algum lugar", disse ele em voz baixa. "Eu era porteiro do municipal há uns 10 anos. Você era a estrela, não era? Maria, a bailarina que encantava plateias inteiras." Maria sentiu o coração acelerar. Seu segredo, guardado por tanto tempo, agora ameaçava vir à tona. Ela hesitou, olhando para os próprios sapatos gastos. "Foi há muito tempo", respondeu finalmente. "Antes do acidente." O segurança assentiu com respeito. "E o palco desabou durante o ensaio. Lembro que todos falaram disso por semanas." Uma lágrima teimosa escapou pelo rosto de Maria. Ela contou como a queda havia danificado permanentemente seu joelho esquerdo, destruindo não apenas sua carreira promissora, mas também seus sonhos. Sem formação acadêmica e com contas a pagar, restou-lhe aceitar trabalhos de limpeza. "E agora esse vídeo?" suspirou ela. "Dancei por impulso, por dignidade. Meu joelho está me matando de dor." Marcos apoiou a mão em seu ombro com solidariedade. Os Costa sempre humilharam funcionários. Não é a primeira vez que Pedro faz algo assim. Tenho registros de câmeras, conversas gravadas, depoimentos. Os olhos dele brilharam com determinação. "Trabalho aqui há 5 anos e guardo tudo. Nunca tive coragem de usar, mas agora, com você como símbolo de resistência,
Maria olhou para o homem com surpresa. Por que me ajudaria? Porque vi você dançar no Municipal e depois vi você dançar aqui. Sua arte nunca morreu, apenas esperou o momento certo para renascer. Naquela mesma tarde, os dois se encontraram no pequeno apartamento dela na periferia. Sobre a mesa de centro, Marcos espalhou documentos, pendrive com vídeos das câmeras de segurança e anotações detalhadas de incidentes envolvendo a família Costa. Isso é só o começo, explicou ele, mostrando registros de assédio moral. Sonegação e tratamento desumano. Juntos, podemos expor a hipocrisia desse mundo que nos trata como invisíveis. Maria pegou uma foto antiga dela no palco do Municipal. Por um momento, viu-se novamente sob as luzes, livre e poderosa. Talvez fosse hora de dançar uma nova coreografia, uma de justiça. João Costa não conseguia mais dormir. A imagem de Maria Oliveira sendo humilhada por seu pai repetia-se em sua mente como um filme em looping. Após 3 noites insones, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Vestiu seu terno mais simples, ignorou as ligações insistentes de Victória e dirigiu-se à sede da maior emissora de televisão de São Paulo. As câmeras ligaram. O filho do magnata, com olheiras profundas e voz embargada, olhou diretamente para a lente. Venho publicamente pedir perdão a Maria Oliveira pelo tratamento desumano que meu pai, Pedro Costa, impôs a ela. Minha família precisa aprender o que é humildade e respeito. O que aconteceu naquela noite não representa meus valores e não posso mais carregar esse sobrenome sem me posicionar. A apresentadora, visivelmente surpresa, perguntou se ele não temia represálias. João respirou fundo antes de responder. Temo mais viver uma vida baseada em privilégios construídos sobre a humilhação dos outros. Enquanto a entrevista era transmitida ao vivo, seu celular não parava de vibrar. Mensagens de amigos da elite, da mãe desesperada e, principalmente, do pai furioso. Pedro Costa assistia à traição do filho com o rosto vermelho de raiva, quebrando uma taça de cristal contra a parede. Ao retornar ao apartamento na cobertura do edifício Ipanema, João encontrou suas malas já prontas no corredor. O segurança, constrangido, entregou-lhe um envelope. Seu pai ordenou que eu lhe entregasse isso, senhor. Dentro, um comunicado formal do escritório de advocacia da família. Seus cartões de crédito estavam bloqueados. Seu acesso às contas bancárias suspenso e sua participação nas empresas Costa temporariamente congelada. Estava oficialmente deserdado. Aquela noite, João dormiu em um hotel modesto no centro da cidade. Pela primeira vez em 27 anos, não tinha motorista, não tinha empregados, não tinha a fortuna dos Costa para resolver seus problemas. Curiosamente, também pela primeira vez, dormiu profundamente, sem pesadelos. Na manhã seguinte, ao tomar café em uma padaria comum, ouviu pessoas comentando sua entrevista. Uma senhora idosa apertou seu ombro ao passar. Você fez o certo, meu filho. Nem todo homem rico tem essa coragem. João sorriu. O peso do sobrenome Costa, que carregara por toda a vida como uma obrigação, finalmente havia se dissipado. Estava sem dinheiro, sem casa, sem família, mas, paradoxalmente, sentia-se mais rico do que nunca. A liberdade tinha um gosto doce que nenhum champanhe caro poderia reproduzir. O celular de Maria Oliveira não parava de tocar. Após o vídeo viralizar, produtores de reality shows, agências de publicidade e até mesmo companhias internacionais de dança disputavam sua atenção. Uma emissora ofereceu um contrato milionário para que ela contasse sua história em rede nacional. Outra propôs um documentário sobre sua trajetória do Teatro Municipal até os salões da elite paulistana. Não estou pronta, murmurou ela para si mesma,
enquanto desligava mais uma ligação. O acidente que interrompera sua carreira anos atrás ainda assombrava seus pensamentos. Maria lembrava-se vividamente da queda no palco, do silêncio aterrador da plateia, da dor lancinante que percorreu seu corpo. Os médicos haviam dito que jamais dançaria profissionalmente outra vez. Sentada no pequeno apartamento, na Zona Leste, ela observava a chuva pela janela. As propostas eram tentadoras, dinheiro suficiente para nunca mais se preocupar com contas, fama instantânea, vingança completa contra Pedro Costa e sua arrogância. Mas algo dentro dela resistia. E se eu falhar? E se todos perceberem que não sou mais a bailarina que fui? Questionava-se, enquanto massageava o joelho que ainda doía em dias úmidos como aquele. Foi Marcos quem sugeriu uma alternativa. Por que não ensina o que sabe para quem nunca teria chance de aprender? Propôs o segurança durante um de seus encontros secretos para discutir as evidências contra a família Costa. A ideia germinou rapidamente. Usando parte do dinheiro recebido de uma única entrevista que aceitou dar, Maria alugou uma pequena sala em um centro comunitário. Colocou anúncios simples nos postes do bairro. Aulas de balé gratuitas para crianças. No primeiro dia, apenas 3 meninas apareceram. No segundo, 7. Na terceira semana, não havia mais espaço na sala improvisada. Crianças de todas as idades, principalmente meninas negras como ela, chegavam ansiosas para aprender os primeiros passos. Tia, é verdade que você dançou naquele lugar chique? Perguntou uma garotinha de tranças, enquanto tentava equilibrar-se na primeira posição. Sim, respondeu Maria com um sorriso. Mas aqui é muito melhor. Pela primeira vez em anos, ela sentia o coração leve. Ali, entre risos desajeitados e tentativas sinceras, não havia expectativas esmagadoras nem fantasmas do passado. Havia apenas a alegria pura da dança. A mesma que a conquistara quando criança. Quando João Costa apareceu discretamente para assistir a uma aula, encontrou uma Maria diferente. Não a faxineira humilhada, nem a estrela ressentida, mas uma mulher que havia encontrado seu propósito. Ele observou, encantado, como ela transformava insegurança em esperança, não apenas para si, mas para dezenas de crianças que jamais pisariam no teatro municipal. Victoria Costa não conseguia dormir direito desde que Maria Oliveira se tornara o assunto de todas as rodas sociais. A esposa do magnata Pedro Costa passava horas rolando na cama de seu apartamento luxuoso na Avenida Paulista, consumida pela raiva ao ver aquela ex-faxineira recebendo atenção que, em sua visão, não merecia. Não vou permitir que uma qualquer destrua tudo que construímos, murmurou para si mesma enquanto observava o nascer do sol pela janela panorâmica. Com determinação implacável, Victoria começou a arquitetar um plano para ofuscar Maria de uma vez por todas. A socialite convocou suas amigas mais influentes para um chá da tarde exclusivo. Entre xícaras de porcelana e petit four, ela anunciou seu projeto, um baile beneficente grandioso, no mesmo fim de semana em que Maria daria uma palestra sobre sua trajetória. Victoria sorriu ao imaginar como a imprensa abandonaria a ex-faxineira para cobrir seu evento repleto de celebridades. Vamos chamar designers internacionais, conseguir patrocínios milionários e doar uma quantia simbólica para alguma instituição de caridade, explicou, gesticulando com suas unhas perfeitamente manicuradas. Ninguém vai lembrar que Maria existe. O plano foi colocado em prática com eficiência. Victoria contratou o melhor buffet de São Paulo, decoradores renomados e até mesmo uma orquestra completa. Enviou convites em papel importado para empresários, políticos e artistas, prometendo o evento social do ano. Mas quando o grande dia chegou, Victoria enfrentou uma realidade inesperada.
O salão luxuoso estava praticamente vazio. Apenas alguns poucos convidados apareceram, a maioria amigos próximos que não ousariam recusar o convite. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na zona leste, uma multidão se aglomerava para ouvir Maria falar sobre superação e inclusão social. Jornalistas disputavam espaço, influenciadores transmitiam ao vivo, e até mesmo algumas celebridades que haviam recusado o convite de Victoria estavam lá, aplaudindo entusiasticamente. Na manhã seguinte, as redes sociais explodiam com memes sobre o baile do fracasso, como foi apelidado o evento de Victoria. Fotos do salão vazio circulavam com legendas sarcásticas, enquanto vídeos emocionantes do discurso de Maria eram compartilhados milhares de vezes. A socialite trancou-se em seu quarto por dias, recusando-se a atender telefonemas ou ler notícias. Seu smartphone, antes ferramenta de status, agora era fonte de humilhação constante. Victoria havia gastado uma fortuna para tentar destruir Maria, mas acabou apenas fortalecendo ainda mais a imagem da ex-faxineira como símbolo de resistência e autenticidade. No fim, o tiro saíra pela culatra de maneira espetacular. A tentativa de sabotagem transformou-se no maior impulso para a popularidade de Maria Oliveira. Longe dos flashes e comentários maldosos, Maria Oliveira e João Costa construíam algo inesperado. Eles começaram a se encontrar em uma pequena cafeteria na Liberdade, um lugar simples onde ninguém os reconhecia. No início, eram apenas conversas sobre o escândalo, mas logo perceberam que compartilhavam muito mais. Nunca imaginei que estaria tomando café com o filho do homem que tentou me humilhar, confessou Maria, mexendo distraidamente a colher na xícara. João sorriu, seus olhos refletindo uma mistura de vergonha e admiração. E eu nunca imaginei que encontraria tanta força em alguém que meu pai considerava invisível, respondeu ele. Aos poucos, seus encontros se tornaram mais frequentes. Caminhavam pelo Parque Ibirapuera, conversavam sobre livros e sonhos, descobrindo afinidades que transcendiam suas origens tão distintas. O jovem herdeiro, agora deserdado, mostrava-se uma pessoa completamente diferente do que Maria esperava. Numa tarde chuvosa, abrigados em uma lanchonete, ela finalmente falou sobre seu passado. Eu era a primeira bailarina no municipal, revelou, enquanto a chuva castigava as janelas. Um acidente durante um ensaio destruiu minha carreira. Perdi tudo. O apartamento, os amigos, o respeito. Acabei limpando os mesmos palcos onde antes dançava. João segurou sua mão por cima da mesa. Um gesto simples que dizia mais que qualquer palavra. Tenho medo de voltar a dançar profissionalmente, confessou Maria, sua voz quase um sussurro. Mas sonho em criar um lugar onde crianças da periferia possam aprender balé, jazz, danças populares, um espaço onde ninguém seja humilhado por sonhar alto. Seus olhos brilhavam enquanto descrevia cada detalhe. Salas amplas com espelhos, barras de apoio, piso adequado, professores pacientes, um refúgio onde talentos não seriam desperdiçados por falta de oportunidade. Posso ajudar você a realizar isso, disse João, com uma convicção que surpreendeu até a ele mesmo. Não tenho mais a fortuna da minha família, mas tenho contatos, conhecimento de gestão. Podemos começar pequeno e crescer. Maria hesitou. Aceitar a ajuda do filho de Pedro Costa parecia irônico demais, mas havia sinceridade nos olhos dele, uma honestidade que não combinava com seu sobrenome. Por que você faria isso? Perguntou ela. Porque também estou buscando um propósito, respondeu o rapaz. Toda a minha vida foi construída sobre privilégios que eu não merecia. Agora quero construir algo real, algo que faça diferença. Naquele momento, selaram mais que uma parceria. Entre xícaras de café e sonhos compartilhados, nascia um sentimento que nenhum dos dois havia planejado, mas que agora parecia inevitável como a chuva que caía lá fora.
O império empresarial dos Costa desmoronava a cada nova manchete. Pedro Costa, o magnata que outrora ditava tendências no mercado financeiro, agora via seu nome associado ao escândalo que tomou proporções nacionais. Na sala de reuniões, com vista para a Avenida Paulista, o Conselho Administrativo da Costa Empreendimentos convocou uma sessão extraordinária. O clima era tenso, com rostos sérios fitando o empresário que pela primeira vez parecia diminuído em sua própria cadeira de couro italiano. Os investidores estão recuando. Perdemos 3 contratos internacionais esta semana, informou um dos conselheiros, deslizando gráficos alarmantes sobre a mesa de vidro. A imagem da empresa está irreparavelmente vinculada ao incidente com a funcionária. Pedro tentou argumentar, mas sua arrogância habitual havia sido substituída por um desespero mal disfarçado. As ações da empresa despencavam e clientes importantes cancelavam parcerias. Temendo a associação com o comportamento discriminatório que viralizou nas redes sociais. Após 4 horas de deliberação, a decisão foi unânime. O magnata deveria renunciar à presidência imediatamente. Na saída do prédio corporativo, Pedro evitou os jornalistas que o aguardavam. Seu motorista o conduziu rapidamente ao veículo blindado, enquanto flashes iluminavam seu rosto abatido. Victoria, ao saber da notícia, trancou-se no quarto do apartamento de luxo, recusando-se a atender ligações até mesmo de suas amigas mais próximas do círculo social. A verdadeira surpresa, contudo, veio 2 dias depois. O Conselho, após análise minuciosa de alternativas, convocou João Costa para uma reunião confidencial. O jovem, que havia cortado laços financeiros com a família, inicialmente recusou o convite, mas acabou cedendo por curiosidade. Precisamos de uma renovação completa, explicou a presidente do Conselho. E sua postura, no caso Maria Oliveira, demonstrou integridade e visão. Queremos você à frente da empresa. João ficou atônito. A proposta incluía autonomia para reestruturar a governança corporativa e implementar políticas de diversidade e inclusão. Os conselheiros viam nele a oportunidade perfeita para reconstruir a reputação da empresa sob novos valores, sem abandonar completamente o sobrenome que ainda carregava peso no mercado. Após 3 dias de reflexão, ele aceitou o desafio. Com uma condição inegociável. Parte dos lucros seria destinada a projetos sociais em comunidades periféricas. O primeiro deles já tinha nome e endereço: o futuro Centro Cultural na Zona Leste, sonho que compartilhava com Maria. A notícia da ascensão de João à presidência correu rapidamente. Para Pedro, foi o golpe final em seu orgulho. Para Victoria, uma humilhação pública insuportável. Para Maria, porém, representava a prova de que a transformação social que tanto almejava começava a tomar forma, redesenhando o mapa de poder que por tanto tempo a excluíra. Marcos Silva assumiu seu novo cargo com determinação renovada. Promovido a gerente de segurança do edifício Aurora, ele agora possuía acesso a áreas e informações que antes lhe eram negadas. Seu primeiro ato foi reforçar a segurança ao redor de Maria Oliveira, que começava a receber ameaças anônimas em seu celular. Não se preocupe. Eu conheço bem esse pessoal. Eles latem, mas raramente mordem, disse ele, enquanto instalava um novo sistema de segurança no pequeno apartamento de Maria na Zona Leste. O que a ex-bailarina não sabia era que Marcos havia contratado 2 seguranças para monitorá-la discretamente durante suas idas e vindas. As ameaças aumentaram quando o ex-porteiro começou a compartilhar com jornalistas selecionados histórias dos bastidores da elite paulistana. Anos trabalhando nos corredores do poder lhe deram acesso a segredos valiosos.
Ele revelou como Pedro Costa havia manipulado licitações públicas, como Victória organizava festas exclusivas onde políticos eram comprometidos com fotos embaraçosas e como famílias tradicionais mantinham suas fortunas através de negócios obscuros. Passei décadas observando em silêncio, confessou Marcos a uma repórter influente. Vi como tratavam os funcionários, como falavam quando achavam que ninguém importante estava ouvindo. Sei de escândalos que foram abafados com dinheiro e ameaças. Suas revelações causaram um terremoto nos círculos sociais de São Paulo. Antigos aliados dos Costa começaram a se afastar, temendo serem os próximos expostos. Victória tentou desacreditar o segurança, chamando-o de funcionário ressentido e mentiroso. Mas as provas que ele apresentava eram sólidas demais para serem ignoradas. Maria, inicialmente hesitante sobre essa exposição, percebeu como as revelações estavam mudando a percepção pública. Ela não era mais vista apenas como uma faxineira humilhada que sabia dançar, mas como um símbolo de resistência contra um sistema corrupto e excludente. Você está construindo algo maior que nós dois, disse João Costa, durante um jantar simples no apartamento dela. O filho do magnata havia se afastado completamente da fortuna familiar e agora trabalhava em projetos sociais. O projeto do Centro Cultural ganhou impulso inesperado. Artistas renomados ofereceram apoio, empresários progressistas disponibilizaram recursos e até mesmo políticos em busca de redenção pública queriam associar suas imagens à iniciativa. Em menos de 3 meses, Maria conseguiu arrecadar o dobro do valor inicialmente previsto. Numa tarde chuvosa, enquanto revisavam plantas do futuro centro cultural, Marcos sorriu para Maria. Lembra quando você derrubou aquela bandeja? Eles pensaram que estavam te humilhando, mas na verdade estavam assinando sua própria sentença. O vento cortante de julho batia nas janelas do pequeno estúdio que Maria Oliveira havia alugado na periferia de São Paulo. A sala de ensaio improvisada, com seu piso de madeira gasto e espelhos rachados, estava longe do luxo do Teatro Municipal, onde um dia ela havia brilhado. O aquecedor antiquado mal funcionava, deixando o ambiente gelado como suas memórias mais dolorosas. Maria ajustou o coque no cabelo e respirou fundo. Seus dedos tocaram levemente a cicatriz na perna esquerda, lembrança permanente do acidente que havia encerrado sua carreira. Cada passo sobre aquele piso fazia-o ranger, criando uma melodia que apenas ela conseguia transformar em música. O cheiro de cera de madeira impregnava o ar, transportando-a instantaneamente para os bastidores do municipal, para os aplausos, para a queda. Você consegue, murmurou para si mesma, enquanto seus pés descalços sentiam cada imperfeição do assoalho. A ex-bailarina fechou os olhos e deixou o corpo se mover por instinto. Primeiro um passo hesitante, depois outro mais firme. A dor física ainda existia, mas era diferente agora. Não mais um impedimento, apenas parte de quem ela havia se tornado. No silêncio daquela sala, longe dos olhares de Pedro Costa e da elite que a humilhara, Maria redescobria sua essência. Não era mais a jovem ambiciosa que sonhava com holofotes e aplausos ensurdecedores. Tampouco era a faxineira invisível que todos ignoravam. Era algo novo, algo mais forte. Marcos havia passado mais cedo, deixando um pequeno rádio e uma garrafa térmica com chá. Para aquecer o corpo e a alma, disse o segurança antes de partir. A amizade deles, forjada nas sombras do edifício Aurora, agora florescia em apoio mútuo e memórias compartilhadas. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Maria quando ela finalmente completou uma sequência inteira sem hesitar. Não era perfeito como antes, nunca seria, mas era autêntico,
carregado de história e significado. João havia ligado na noite anterior, preocupado com seu isolamento durante aqueles dias de ensaio. "Estou bem", ela garantiu, sem revelar que estava prestes a enfrentar seus maiores fantasmas. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Maria tomou sua decisão. Voltaria a dançar publicamente, não para provar algo à sociedade que a rejeitara, mas para mostrar às crianças da periferia que os sonhos podiam sobreviver mesmo aos invernos mais rigorosos. Dançaria por aqueles que, como ela, viviam à margem, invisíveis aos olhos da elite. Com os últimos raios de sol atravessando as janelas embaçadas, Maria sorriu para seu reflexo no espelho. Estava pronta para transformar sua dor em algo maior que ela mesma. O sol de janeiro castigava São Paulo quando o Centro Cultural Maria Oliveira abriu suas portas na Zona Leste. O prédio antigo, com suas paredes recém-pintadas de amarelo vibrante, contrastava com os edifícios cinzentos ao redor. Maria observou com orgulho o resultado de meses de trabalho árduo. O espaço não tinha o luxo do edifício Aurora, mas possuía algo muito mais valioso: autenticidade. As salas de aula improvisadas tinham espelhos doados por academias de dança da cidade. O piso de madeira, embora não fosse novo, havia sido restaurado com carinho por voluntários da comunidade. Cada canto daquele lugar contava uma história de superação coletiva. Na noite de inauguração, o pátio central encheu-se de famílias da região. Mães orgulhosas ajeitavam os figurinos improvisados de seus filhos, enquanto pais nervosos testavam celulares para registrar cada momento. João Costa circulava entre os convidados, agora vestido com simplicidade, mas com um brilho nos olhos que nenhuma fortuna poderia comprar. "Nunca imaginei que chegaríamos tão longe", confessou Marcos, agora coordenador de segurança do centro, enquanto ajudava a organizar as cadeiras para os espectadores. Quando as luzes diminuíram, 20 crianças entre 7 e 12 anos entraram no palco improvisado. Seus corpos pequenos tremiam de nervosismo, mas seus olhos brilhavam de expectativa. A música começou. E aqueles que antes não tinham esperança começaram a dançar com a liberdade que só a arte proporciona. Maria sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Lembrou-se da humilhação no salão de festas, da bandeja de cristal quebrada, das risadas cruéis. Agora, cada passo desajeitado daquelas crianças era uma resposta àquela noite, uma prova de que a dignidade não podia ser tirada por zombarias. Uma menina de tranças coloridas executou um giro perfeito, arrancando suspiros da plateia. Era Juliana, filha de uma faxineira do mesmo prédio onde Maria havia trabalhado. A pequena dançarina sorriu ao encontrar os olhos de sua mentora na plateia. Ao final da apresentação, a ovação foi ensurdecedora. Famílias inteiras se levantaram, aplaudindo com lágrimas nos olhos. João se aproximou de Maria e segurou sua mão com firmeza. "Você transformou humilhação em esperança", sussurrou ele. A ex-bailarina sorriu, observando as crianças reverenciando o público. Seu corpo ainda carregava as cicatrizes do acidente que interrompera sua carreira, mas seu espírito havia encontrado um novo palco. Ali, entre pessoas simples que nunca frequentariam os salões da Avenida Paulista, Maria Oliveira havia encontrado seu verdadeiro lugar. Sua dor finalmente se transformara em algo maior que ela mesma, uma esperança coletiva que ninguém poderia tirar. 6 meses após o incidente no edifício Aurora, a alta sociedade paulistana tentava desesperadamente recuperar seu prestígio. Victoria Costa organizou um baile de gala no Clube Millennium, convidando celebridades e políticos para um evento que prometia apagar as manchas do passado. Os jornais de elite destacaram o evento como o retorno da verdadeira classe.
numa tentativa velada de diminuir o impacto de Maria Oliveira. Mas as ruas de São Paulo contavam outra história. Nas bancas de jornal, revistas estampavam o rosto de Maria em suas capas. Nas redes sociais, vídeos de suas aulas no Centro Cultural acumulavam milhões de visualizações. A faxineira que um dia foi humilhada, agora era convidada para palestras, programas de televisão e até mesmo para inaugurar espaços culturais pela cidade. Eles podem tentar apagar o que aconteceu, mas a verdade já está gravada na memória das pessoas, comentou Maria enquanto caminhava pela Avenida Paulista com João Costa ao seu lado. O filho do magnata havia recebido 3 ligações naquela semana. Seu pai, através de intermediários, oferecia o retorno à empresa familiar, um apartamento novo e até mesmo um cargo de diretor, com a única condição de se afastar daquela mulher. João recusou todas as propostas sem hesitar. Meu sobrenome não define quem eu sou, disse ele, segurando a mão de Maria enquanto entravam em um pequeno café no centro da cidade. Prefiro construir algo nosso, do zero, do que herdar um império manchado de arrogância. O casal agora morava em um apartamento modesto na Zona Oeste, longe do luxo ostensivo da família Costa. João dava aulas de administração em uma universidade pública, enquanto Maria dividia seu tempo entre o Centro Cultural e apresentações ocasionais em teatros comunitários. Naquela tarde, ao passarem em frente ao Teatro Municipal, um grupo de adolescentes reconheceu Maria e pediu para tirar fotos. Uma das meninas, com lágrimas nos olhos, confessou: "Comecei a fazer balé por sua causa. Minha mãe é empregada doméstica e sempre me disseram que gente como nós não pertence aos palcos." Maria abraçou a jovem, sentindo o peso e a beleza de sua nova responsabilidade. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, o baile organizado por Victoria recebia menos convidados que o esperado. Muitos empresários, temendo a associação negativa, enviaram desculpas de última hora. A cidade havia escolhido seu lado. E não era ao lado dos Costa. Victoria Costa, consumida pelo ressentimento, não conseguia aceitar a transformação na vida de Maria Oliveira. Isolada em seu apartamento de luxo na Avenida Paulista, a socialite passou dias elaborando um plano que pudesse destruir a reputação da ex-faxineira. Com os dedos trêmulos de raiva, ela vasculhou o passado de Maria, determinada a encontrar algo que pudesse usar contra ela. Numa manhã de quarta-feira, boatos começaram a circular nas redes sociais. Perfis anônimos, todos criados recentemente, compartilhavam histórias sobre como Maria teria sido expulsa do Teatro Municipal por roubo e comportamento inadequado. As mensagens, cuidadosamente orquestradas, sugeriam que sua carreira havia terminado não por um acidente, mas por escândalos abafados pela instituição. Marcos Silva, ao tomar conhecimento das acusações, não hesitou em agir. O segurança reuniu antigos colegas do municipal, incluindo 3 bailarinos e um diretor aposentado. Juntos, gravaram um vídeo desmentindo cada uma das acusações, relatando a verdadeira história do acidente que interrompeu a promissora carreira da bailarina. Maria sempre foi um exemplo de profissionalismo e dedicação, afirmou o ex-diretor, emocionado. O acidente que sofreu foi testemunhado por dezenas de pessoas. Essas acusações são completamente falsas e maldosas. O vídeo viralizou em questão de horas, recebendo milhares de compartilhamentos. Jornalistas investigaram a origem dos boatos e logo descobriram a conexão com Victoria. Quando confrontada, a esposa do magnata negou veementemente, mas um funcionário de sua residência confirmou ter ouvido as instruções para espalhar as mentiras. A comunidade artística de São Paulo se uniu em apoio a Maria.
Coreógrafos renomados, bailarinos e diretores de companhias de dança publicaram cartas abertas repudiando as falsas acusações. Até mesmo celebridades internacionais manifestaram solidariedade à ex-bailarina. O tiro saiu pela culatra para Victoria. Os círculos sociais que antes a recebiam de braços abertos agora fechavam suas portas. Convites para eventos beneficentes foram cancelados e antigas amigas pararam de atender suas ligações. A socialite, que sempre viveu para as aparências, viu-se repentinamente transformada em pária social. Enquanto isso, no centro cultural, Maria recebeu uma onda de apoio que a surpreendeu. Pais de alunos, moradores da comunidade e artistas voluntários organizaram uma vigília de solidariedade. As crianças prepararam cartazes com mensagens de carinho para sua mentora. Eles tentaram me derrubar muitas vezes, disse Maria para Marcos, observando a multidão reunida em frente ao centro. Mas agora tenho algo que eles nunca terão. Pessoas que me apoiam não pelo meu sobrenome, mas pelo que construímos juntos. Victoria Costa, finalmente, colhia o que havia plantado. A amarga colheita da própria arrogância. A história de Maria Oliveira e João Costa transcendeu as fronteiras do escândalo para se tornar um símbolo de resistência. Nas ruas de São Paulo, eles já não eram vistos apenas como a ex-faxineira e o herdeiro rebelde, mas como a prova viva de que o amor podia florescer mesmo nos terrenos mais improváveis. Caminhando de mãos dadas pela Avenida Paulista, o casal frequentemente recebia sorrisos e acenos de desconhecidos. É estranho ser reconhecida por algo além da minha dança, comentou Maria certa tarde, enquanto saboreavam um café simples numa padaria. João apertou sua mão com carinho. As pessoas reconhecem autenticidade quando a veem. Nem tudo eram flores, é claro. Os antigos amigos de João o evitavam como se a escolha por uma vida mais simples fosse contagiosa. Alguns veículos sensacionalistas publicavam manchetes cruéis, questionando se o romance duraria quando o dinheiro acabasse. A família Costa, principalmente Victoria, continuava espalhando rumores sobre a golpista que havia seduzido seu filho. Durante noites difíceis, quando as dúvidas pesavam, Maria acordava sobressaltada. Nessas horas, João a abraçava em silêncio. E juntos observavam o amanhecer da janela do pequeno apartamento que dividiam na zona oeste, bem longe do luxo ostensivo onde ele havia crescido. Às vezes me pergunto se você não sente falta daquela vida, confessou Maria numa dessas madrugadas. O jovem sorriu, contemplando a cidade que despertava. Eu nunca me senti tão livre quanto agora. Marcos Silva, agora amigo próximo do casal, costumava jantar com eles semanalmente. Vocês dois são a prova de que São Paulo ainda tem esperança, dizia o segurança, erguendo um brinde com vinho barato que para eles tinha sabor de vitória. A imprensa mais séria começou a tratá-los como exemplo de uma nova geração. Uma importante revista chegou a chamá-los de o casal que está redefinindo o significado de sucesso na elite paulistana. João recusou ofertas milionárias para voltar à empresa do pai, preferindo dedicar seu conhecimento administrativo ao centro cultural. Nas comunidades atendidas pelo projeto, Maria e João eram simplesmente tia e tio, para dezenas de crianças que encontravam na dança um caminho para sonhar além das limitações impostas. A cada apresentação, quando os pequenos dançarinos recebiam aplausos, o casal trocava olhares cúmplices. Ali estava o verdadeiro sucesso. Em uma tarde particularmente significativa, enquanto organizavam uma apresentação beneficente, Maria encontrou João, absorto em pensamentos. "No que está pensando?" perguntou. Ele sorriu, olhando para a mulher que havia transformado sua vida. "Em como uma valsa mudou tudo, e em como nunca imaginei que, perdendo tanto,
eu ganharia o mundo. O Centro Cultural Maria Oliveira transformou-se em um farol de esperança na zona leste de São Paulo. Em apenas 2 anos, o que começou como um pequeno espaço, com aulas de dança, expandiu-se para incluir oficinas de música, teatro e artes visuais. Maria caminhava pelos corredores repletos de crianças sorridentes, observando como aquele lugar havia se tornado muito maior que seus sonhos iniciais. Quando eu era pequena, ninguém acreditava que uma menina da periferia poderia dançar no municipal, explicava ela para um grupo de alunas que a olhavam com admiração. Mas agora vocês podem sonhar ainda mais alto. As paredes, antes cinzentas, agora exibiam murais coloridos pintados pelos próprios alunos. O piso de madeira, embora simples, era cuidadosamente encerado todas as manhãs por funcionários que, como Maria, conheciam o valor de um espaço digno. Nos finais de semana, o centro abria suas portas para apresentações gratuitas que lotavam o pequeno auditório. João Costa, agora completamente desligado do sobrenome que carregava, administrava as finanças do projeto com a mesma dedicação que um dia aplicara nos negócios da família. Sua presença discreta, porém constante, garantia que nenhuma criança fosse recusada por falta de recursos. Temos lista de espera em todas as turmas, comentou ele com Marcos Silva durante uma reunião. O ex-segurança, agora diretor de projetos sociais, sorriu orgulhoso enquanto revisava os números crescentes de matrículas. A notícia do sucesso do Centro Cultural espalhou-se para além da periferia. Artistas renomados começaram a oferecer oficinas voluntárias e empresas que antes ignoravam a região passaram a direcionar recursos através de leis de incentivo cultural. O impacto mais profundo, porém, era visível nos olhos das crianças. Meninas que jamais haviam sido elogiadas agora se apresentavam com confiança. Garotos que enfrentavam violência nas ruas encontravam na dança uma forma de expressão pacífica. Pais que trabalhavam em turnos exaustivos reorganizavam horários para assistir às apresentações dos filhos. Numa tarde de sábado, durante uma apresentação de valsa, Maria observou uma menina negra de 9 anos executando os mesmos passos que um dia a salvaram da humilhação. A criança dançava com a precisão de quem acredita no próprio valor, sem medo dos olhares alheios. Viu aquela garota? Sussurrou Maria para João, apertando sua mão. Ela nunca precisará limpar o chão que outros sujam. O nome de Maria Oliveira transcendia agora sua própria história. Nas escolas, nos jornais comunitários e nas rodas de conversa, ela representava a possibilidade de transformar dor em beleza, humilhação em dignidade. Sua vitória não era mais individual, era celebrada em cada giro de valsa das novas gerações que aprendiam a dançar sem medo. Pedro Costa observava a chuva pela janela de seu apartamento quase vazio. Muitos dos móveis haviam sido vendidos para pagar dívidas acumuladas desde sua queda. O magnata que um dia comandara um império agora mal conseguia manter as aparências. Seu celular tocou. Era seu assessor de imprensa, informando que o pedido público de desculpas havia sido recebido com indiferença pela mídia e hostilidade nas redes sociais. Tarde demais, murmurou para si mesmo, desligando o aparelho. O empresário ensaiara por semanas aquele discurso. Contratara consultores, pagara fortunas por estratégias de relações públicas, mas nada adiantou. São Paulo já não se curvava aos seus caprichos. A humilhação que impusera a Maria Oliveira naquela noite no edifício Aurora havia se transformado em seu próprio calvário. Seus antigos amigos não atendiam mais suas ligações. Os clubes exclusivos que frequentava haviam perdido seu cadastro. Até mesmo seu barbeiro de confiança estava sempre ocupado. Pedro passou a mão pelo rosto cansado.
sentindo o peso de cada uma das 73 primaveras que carregava. Do outro lado da cidade, em seu luxuoso apartamento na região dos Jardins, Victoria Costa jantava sozinha. A mesa de jantar, projetada para 12 pessoas, agora servia apenas a ela. As amigas que antes disputavam sua companhia em eventos beneficentes, agora a evitavam como se sua queda social fosse contagiosa. Victoria pegou a taça de vinho e caminhou até a varanda. Dali podia ver as luzes da cidade que um dia esteve a seus pés. Pensou em João, seu filho, que não falava com ela há meses. Ele estava feliz ao lado de Maria, construindo algo significativo, enquanto ela se agarrava às ruínas de uma vida baseada em aparências. Uma notícia no televisor chamou sua atenção. O Centro Cultural Maria Oliveira acabara de receber um prêmio internacional de inclusão social. As imagens mostravam crianças da periferia dançando. Sorrisos sinceros que Victoria nunca vira em suas festas repletas de falsidade. Pela primeira vez, a socialite permitiu-se chorar sem preocupação com a maquiagem. Compreendeu que seu marido e ela haviam construído um castelo sobre areia movediça. A era dos privilégios intocáveis tinha chegado ao fim, e eles não souberam se adaptar. Victoria desligou o aparelho e fitou seu reflexo na janela. Reconheceu, tarde demais, que sua arrogância custara não apenas seu status, mas também o amor do filho e qualquer chance de redenção. Enquanto isso, Maria Oliveira, a mulher que eles tentaram humilhar, agora era sinônimo de transformação e esperança. A socialite fechou os olhos. O silêncio do apartamento vazio era ensurdecedor. A formatura da primeira turma do Centro Cultural Maria Oliveira transformou a Zona Leste em um caldeirão de emoções. Sob as luzes simples do palco improvisado, Yasante Yassi Dassikati. 25 jovens da periferia apresentaram uma coreografia que mesclava balé clássico e ritmos brasileiros. Maria observava da coxia, os olhos marejados refletindo cada movimento que ela ajudara a construir durante meses de ensaios exaustivos. João Costa permanecia ao seu lado, segurando sua mão com firmeza. O filho do magnata havia trocado os ternos caros por roupas mais simples e uma vida de propósito. Sua empresa agora financiava projetos sociais em comunidades carentes. E o sobrenome que antes representava arrogância começava a simbolizar transformação. Nunca imaginei que aquela noite no edifício Aurora pudesse nos trazer até aqui, sussurrou ele, enquanto aplaudia os jovens bailarinos. Marcos Silva coordenava a segurança do evento com o mesmo cuidado que tinha ao guardar os segredos do passado. O ex-porteiro do municipal havia se tornado peça fundamental na administração do centro, transformando sua experiência em proteção para centenas de crianças que agora tinham um lugar seguro para sonhar. Entre a plateia heterogênea, rostos da periferia se misturavam a figuras importantes da cultura paulistana. A imprensa registrava o momento histórico. Uma iniciativa nascida da humilhação pública agora colhia frutos de dignidade e arte. Maria não buscara vingança contra Pedro e Victoria Costa. O casal havia colhido as consequências naturais de seus atos. Caindo no ostracismo social e enfrentando a falência moral que seus privilégios não puderam evitar. A verdadeira vitória estava ali, naqueles jovens que jamais precisariam sentir o peso do desprezo que ela carregara. Ao final da apresentação, a multidão aplaudiu de pé. Maria foi chamada ao palco e, relutante, aceitou o convite. Seus passos ainda carregavam a elegância que um dia encantara plateias no Teatro Municipal. Mas agora traziam também a força de quem aprendera a transformar dor em propósito. Cada um de vocês é prova de que não existem sonhos impossíveis, disse ela ao microfone, a voz embargada. O que construímos aqui não é apenas um centro cultural, mas um espaço de resistência e esperança.
Naquela noite, enquanto as luzes se apagavam e os últimos convidados deixavam o local, Maria, João e Marcos permaneceram sentados no palco vazio, contemplando o silêncio. O cheiro de madeira encerada trazia lembranças distintas para cada um, mas o futuro que enxergavam era o mesmo. Um mundo onde a arte não conhecia barreiras de classe ou cor. O triunfo não era apenas de Maria Oliveira, a bailarina que calara a elite com sua dança. Era de todos que, como ela, ousavam desafiar o destino imposto e reescrever suas próprias histórias.